Pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para recomeçar as nossas atividades e para isso a gente vai recuperar um pouco das informações que a gente viu até o momento. Então, eu quero que vocês fiquem tranquilos com esse momento, que vocês, sempre que tiverem alguma dúvida, entrem em contato e que seja a melhor forma possível para esse momento difícil. Então, vamos lá para recomeçar a parte de sintaxe. E para isso eu queria fazer uma revisãozinha com vocês. É isso mesmo, eu vou recuperar as informações para que vocês fiquem mais tranquilos quanto a isso. Então, bom, primeira coisa que a gente tem é um texto que vocês leram lá no comecinho do ano e vocês deviam ter feito um fichamento sobre ele. Então, eu quero recuperá-lo rapidamente, só para a gente ter uma ideia do que vem a ser a sintaxe, que é o conteúdo do nosso ano. Bom, primeiramente, lá no texto que vocês leram, né, cujo o título é Sintaxe, nós tínhamos visto que a palavra sintaxe, ela vem do grego, né, e sintaxis, e que significa justamente ordem, disposição, ou seja, a forma como as palavras são organizadas na nossa sentença e de forma com que essa disposição tenha sentido para nós, como falantes da nossa língua. Então, nós temos ali como uma parte da gramática dedicada à descrição do modo como as palavras são combinadas para compor sentenças. Pensando na gramática tradicional, então, que nós temos no texto teórico, a gramática tradicional, ela parte do princípio de que, para você fazer essa descrição sobre a forma como as palavras são combinadas, os autores, os gramáticos, selecionavam, então elencavam um grande número de escritores consagrados e listavam ali, sob denominação de regras, né, que faz até mesmo com que a gramática normativa seja chamada de normativa, porque ela dita normas, ela dita regras, as formas segundo as quais tais escritores combinam e organizam as palavras de seu texto em sentenças. Então, é importante a gente pensar, primeiramente, que a gramática tradicional, se ela parte de escritores consagrados, obviamente que ela está relacionando o que seria considerado como correto na perspectiva de um grupo bastante seleto, né? Que seriam esses autores. Então, por isso, essa é uma das grandes questões levantadas a respeito da gramática tradicional. Bom, de acordo com a gramática tradicional, nós tínhamos visto que há uma ordem direta, né, da frase, que seria sujeito, verbo, complementos e circunstâncias. Eu coloquei aqui as circunstâncias entre parênteses, justamente porque ela é opcional. Então, uma das frases que até aparece no texto teórico, esse de Adorim, entregou o facão para Riobaldo, e eu acrescentei um ontem aqui, que não é do Guimarães, mas só para vocês terem uma ideia dessa questão da circunstância. Então, teria o sujeito, o verbo, os complementos, então objeto direto, objeto indireto, e a circunstância de tempo que eu acrescentei aqui só para demonstrar para vocês. Então, essa seria a ordem direta, segundo a gramática tradicional, que é mais comum na nossa língua. A ordem inversa, que envolve aí uma questão de gramaticalidade, ou seja, a forma com que, ao inverter esses elementos, a gente continua mantendo a nossa gramaticalidade, ou seja, é compreensível, faz sentido na nossa língua essa estrutura. Então, nós temos lá uma mudança, entregou de Adorim o facão para Riobaldo, então aqui eu tenho uma estrutura que vai inverter o verbo no início e depois o sujeito, ou para Riobaldo entregou de Adorim o facão, que aqui a gente teria uma ordem inversa, porque a gente tem primeiro o objeto indireto, o verbo, o sujeito e o objeto direto. Então, há toda uma inversão que mantém a gramaticalidade, justamente porque a gente tem a questão dos sintagmas, né, separados aqui, se bem organizados. O que é importante a gente pensar a respeito da gramaticalidade, que há algumas expressões, algumas construções que vão ser mais comuns
na língua portuguesa, como é o caso dessa primeira, e menos comum, como é o caso dessa segunda. E aí, a respeito da inversão que a gente tem lá no texto, é que muitas vezes se justifica a inversão por uma questão de ênfase, o que eu quero enfatizar, e aí lembrando que a gente chegou até a comentar que tudo aquilo que a gente acrescentava, colocava lá no comecinho da oração, seria o foco, seria a ênfase que a gente quer destacar, ou seja, nesse caso eu destacaria o sujeito, aqui eu destacaria a ação, aqui o objeto indireto. Então, envolveria uma questão de ênfase ou recurso estilístico. E também são questões vagas, enfim, há várias discussões a respeito disso. Só pensando, então, no texto que vocês leram a respeito da história da disciplina de sintaxe, então, além dessa perspectiva gramatical, da gramática tradicional, a gente teria uma perspectiva mais linguística, como disciplina realmente. Então, lá no texto teórico falava sobre a história da disciplina, né? E quais eram os primeiros trabalhos, e aponta um desses trabalhos como o que é linguística, né? Como um dos primeiros indícios de interesse sobre o assunto dessa forma como as palavras eram organizadas. Mas para a gente tem aí o Saussure, né? Com a partir de suas ideias é que a gente vai ter a sintaxe, então, adquirindo o estatuto de disciplina autônoma, a partir dos seus pensamentos e a partir dos seus discípulos, enfim, dos seus seguidores, que acabaram por pensar nessa organização da língua. Bom, o que é importante a gente pensar a respeito da sintaxe, né? Então, ela se distingue claramente tanto da fonologia como da morfologia pela unidade linguística que se constitui seu foco de análise. Então, só para vocês lembrarem, a gente tinha feito aquele esqueminha, né, falando sobre fone, fonema, falando sobre, no caso da morfologia, sobre a análise, as unidades de análise, né, ou morfema e a palavra, né, que seria a unidade máxima. E aqui na sentença nós temos a unidade básica de análise e o sintagma, que é a menor unidade de análise da sintaxe, né? Então, pensando aí, as duas unidades de análise da sintaxe seriam o sintagma, a menor unidade, e a maior unidade, a sentença. Então, nós temos lá um destaque para as duas grandes tendências de estudos, que seria a perspectiva do formalismo e do funcionalismo. A visão formalista, então o nome já diz, né? Ele está preocupado com o estudo das características internas da língua, né, tais como a natureza de seus constituintes e da relação entre eles, ou seja, do aspecto formal da língua. Dedica-se a questões relacionadas à estrutura linguística, sem se voltar especialmente para as relações entre língua e contexto, porque a intenção nem é pensar na situação de uso, né? Senão a gente já estaria partindo para uma visão mais funcionalista, que a gente está pensando na forma, a estrutura interna mesmo da língua. Aí nós temos uma segunda visão formalista, né, que é de Chomsky, que é chamada de gerativa ou gerativista. Então, um programa de investigação da gramática gerativa. A língua é um sistema de conhecimentos interiorizados na mente humana e que apresenta 4 questões principais. No que consiste o sistema de conhecimentos do falante de uma determinada língua em particular, como se dá o desenvolvimento de tal sistema de conhecimentos na mente do falante, de que forma o falante utiliza tal sistema em situações discursivas concretas e que mecanismos físicos do cérebro do falante servem de base a tal sistema de conhecimento. Nessa visão gerativista, a ordem linear dos itens lexicais de uma sentença obedece a uma competência do falante em organizar estruturalmente os constituintes básicos que se distribuem pela sentença. Então, ele partindo desse princípio de que todo falante tem uma competência linguística, o Chomsky vai falar sobre essa gramática universal. Então, a competência é a gramática interiorizada do falante. Então, é o que faria com que a gente soubesse o que é gramatical e o que é agramatical
né, seria com base nessa gramática interiorizada de cada falante daquele idioma. Enquanto o desempenho designa o uso concreto que o falante faz desse seu conhecimento internalizado. Então, aí ele trabalha com a ideia de competência e desempenho. A competência seria a gramática interiorizada e o desempenho seria a forma, o uso concreto. O modelo de princípios e parâmetros de Chomsky, né? Então ele vai falar do estudo da natureza e das propriedades exatas da gramática universal, preocupando-se principalmente em explicar as propriedades específicas do conhecimento dos falantes, que seria a competência. Ele está mais preocupado com a competência do que propriamente com o desempenho. Para descrever a organização dos constituintes básicos da sentença, a estrutura dos constituintes, classificam-se os elementos que a compõem em categorias sintagmáticas, que são sintagmas verbais, nominais, flexionais e o complementizador. Nós chegamos a falar sobre isso em aula, eu dei alguns exemplos lá no começo do ano, mas aqui é só para ilustrar mesmo, porque não é o nosso foco nesse momento. A respeito da visão funcionalista, nós temos então ali, vê a linguagem como um sistema não autônomo que nasce da necessidade de comunicação, então por isso que ele está pensando numa função, num uso, entre os membros de uma comunidade que está sujeita às limitações impostas pela capacidade humana de adquirir e processar o conhecimento que está continuamente se modificando para cumprir novas necessidades comunicativas. Então, isso é importante, né? Que todas essas informações elas vão se modificando de modo com que se cumpram as necessidades comunicativas. É uma visão mais concreta. Um nome que a gente tem ali é o do Halliday. Então, tenta-se explicar a natureza da linguagem, a organização interna, em termos das funções que ela desenvolveu para servir na vida do homem social. Percebam como a visão funcionalista, ela está muito preocupada com essa questão de servir a vida do homem, quer dizer, servir à prática, ao uso linguístico, realmente. Sob a análise ali da ordem, sobre a perspectiva funcionalista, então, nós temos ali, assume-se a existência de alternativas de ordenação, sem atribuir-lhe nenhum tipo de hierarquia, isso porque não está se preocupando com uma forma correta, uma única forma padrão, e as outras como variações, então uma visão diferente do que a gente tem lá na gramática tradicional, de trabalhar com a ordem direta e indireta. Concebe-se que os elementos constitutivos da sentença podem ser ordenados segundo diversos padrões gramaticalmente equivalentes. Então, não há uma ordem primeira básica, mas sim a coexistência de várias construções, né? Então, não há uma forma padrão, como eu acabei de dizer. Ponto de partida e enunciação, então, são conceitos básicos ali que vão ser a base de várias dicotomias propostas, né? Para explicar essa organização da sentença, tais como tema, rema, tópico, comentário, dado, novo. Então, são algumas dicotomias próprias da visão funcionalista que a gente não vai trabalhar nesse momento específico, né? Então, mais para frente a gente pode recuperar, só para vocês terem uma ideia mesmo, resumidamente, do texto teórico que vocês leram. Aqui, num segundo momento, a gente tem o Dick, né? Que a oração possui uma estrutura abstrata, especificada em uma predicação, uma estrutura de predicado e os termos previstos pela sua significação. A sequência de constituintes que se realizam nos enunciados são determinadas pela interação de uma série de princípios de ordenação, e no domínio esses princípios dizem respeito à organização da informação. Sempre está preocupado com a questão da informação. Um terceiro tópico apresentado a respeito dessa perspectiva 3, né? O universo da análise é a língua em uso. Então, assume-se que são as condições e exigências do uso que moldam a estrutura, né? Então, aquela visão de que não é a língua que dita as regras para o falante, para a situação, e sim o uso é que faz com que as regras sejam alteradas, né? Então, por isso que a gramática tradicional, apesar dela
tentar se manter por muito tempo estável, ela pode sim sofrer alterações, porque a língua se transforma a todo momento. Esta exige, para cumprir funções, né, essencialmente comunicativas, é a função da língua, é a comunicação. Isso não nos impede de perceber como essa estrutura se compõe e como seus elementos estão organizados hierarquicamente. Não significa que a visão funcionalista descarta por completo a estrutura da língua. A estrutura, ela é considerada. A questão é que ela não é a única visão, né? O uso também é extremamente relevante. Há uma estrutura, há formas que são mais usuais, isso sem dúvida, mas tudo com foco na comunicação. Mas o objetivo do pesquisador não será tanto descrever essa organização interna, mas identificar de que modo a forma realiza suas funções, que é o que garante com que a gente tenha uma visão funcionalista. Bom, para a gente pensar rapidamente sobre esse texto teórico, e obviamente que teria muitos detalhes para a gente tratar, e não é o objetivo desse momento, que é uma revisão, nós temos aqui uma fala do Marcos Banho, em que ele traz ali a tradição gramatical clássica, herdada dos gregos, se concentrou basicamente na sintaxe, né? E não é à toa que tanto se dedica à análise sintática na escola, pincelando seus postulados com toques de semântica, até porque é praticamente impossível desvincular as palavras e as sentenças de seu significado. Essa composição, no entanto, nunca foi coerente nem regular, e uma das críticas mais frequentes à gramática tradicional é precisamente sua instabilidade de conceitos, ora do ponto de vista semântico, ora mesclando as duas coisas. Nós falamos sobre isso, né? Então, fazendo um parênteses aqui, nós falamos sobre isso quando nós vimos morfologia, que algumas classificações elas tendem para a semântica, outras para questão mais estrutural, mais morfológica, e outras mais em relação à sintaxe. Então, há uma instabilidade desses conceitos. Por causa de sua origem nas investigações dos antigos filósofos, a gramática tradicional se vale com grande frequência de definições metafísicas, que ele coloca aqui entre aspas, que são, no fundo, semânticas, uma vez que tentam demonstrar a relação das palavras com o mundo, né? Então, uma preocupação muito mais com o sentido. Numa linguística que se interessa pela língua como um fenômeno especificamente humano e, inevitavelmente, social, cognitivo, interacional, cultural, etc., o estudo da atividade verbal sob a ótica tripla da sintaxe, da semântica e da pragmática é muito produtivo. O discurso é a língua em uso, a língua como atividade sociocognitiva intrinsecamente dialógica. Assim, a sintaxe, a semântica e a pragmática se combinam precisamente para a produção do discurso, que implica sempre, pelo menos, dois interlocutores, mesmo que um deles seja virtual. Então, nesse ponto, o que o Marcos Banho ele quer destacar? Que a língua em uso, o discurso, né, por envolver todos esses elementos, a questão social, a cognição, elementos culturais, interacionais, não é possível a gente trabalhar com uma perspectiva única. Eu vou trabalhar apenas sob o viés semântico, sob o viés sintático, mas é todo um conjunto que envolve, né, e que ele sugere, né, que seja muito mais produtivo trabalhar com a ótica tripla da sintaxe, da semântica e da pragmática, porque aí eu considero também as situações de uso. Então, por isso que eu trouxe esses dois elementos, essas citações, duas citações do Banho para a gente pensar. Então, era só para a gente recuperar o conceito de sintaxe, principalmente por ser um texto teórico que vocês leram no começo do nosso ano letivo, e isso pode ter gerado algumas dúvidas. Como eu disse, não é o momento da gente entrar em detalhes, é só para uma revisão realmente, e eu espero que tenha ficado mais claro para vocês. Tudo bem? A gente se vê daqui a pouco com uma outra revisãozinha. Até mais, gente!